Assim, do lado do Real Madrid, bom, o Real Madrid tá em mais uma oitavas de final, não tem grande novidade pro Real Madrid. Agora, é um Real Madrid que sofreu contra este Atlético de Madrid na última temporada, principalmente. E aí, pegando do lado do Atlético de Madrid, o próprio Atlético já foi às redes sociais dar uma zoada, assim, né? Porque de novo a gente vai enfrentar esses caras. Boa tarde pra você aí, Tati. Boa tarde, gente. A verdade é que nenhum dos clubes aqui de Madrid queria um derby, tá? Nem Real, nem Atlético. O objetivo era pegar um dos alemães e, se fosse ter derby, que deixasse para mais para frente. Mas também a realidade é que o derby de Madrid tem se transformado num clássico moderno da Champions, né? Nos últimos 11 anos, 2 finais de Champions e 2 eliminatórias entre essas duas equipes. Só que o momento do derby de Madrid talvez seja um dos momentos mais tensos em relação à relação dos dois clubes, né? As últimas declarações do Real Madrid, na verdade, o último comunicado do Real Madrid reclamando da arbitragem aqui na Espanha, tem feito os outros clubes, ou alguns dos outros clubes, saírem em defesa e até provocarem, de certa forma, o Real Madrid. E um dos que mais tem feito isso nas redes sociais é o Atlético de Madrid. Antes do último derby, que terminou empate em 1-1, o que esses dois times têm empatado nos últimos tempos também é muita coisa, o Atlético fez um post nas redes sociais com regras para cumprir antes de assistir um derby de Madrid. E uma dessas regras era ficar de olho na televisão do Real Madrid, que nos últimos tempos tem, de forma costumeira, feito vídeos para falar sobre os erros da arbitragem do árbitro que vai apitar o jogo seguinte. Então, eram 4 regras, 4 passos para assistir o derby. E o que o Atlético posta hoje, Tainá, é o passo de número 5, com o mesmo bonequinho que eles utilizaram para os outros passes, dizendo: estou aqui de novo, olha nós de novo. Então, provavelmente vai vir mais sequências de tweets do Atlético de Madrid envolvendo essa tensão momentânea que se está vivendo em relação ao derby. Mas acho que assim, tirando de um... dando uma zoada... de alguma forma, e assim, eu entendo que tem uma rivalidade aí, mas acho que de uma forma um pouco mais leve, vai, o Atlético de Madrid nessa rivalidade, ou tô errada, Tati? Assim, dá para entender como quiser. O ponto é que o momento da rivalidade, ele é tenso. Uhum. O momento da rivalidade é tenso pelas questões envolvendo a arbitragem. O derby de Madrid, ele, desde que o Simeone chega ao Atlético de Madrid, ele muda totalmente. Porque antes era muito difícil o Atlético vencer o Real Madrid. E depois, com a chegada do Simeone, as coisas se equilibram muito. Tanto é que o Real Madrid só venceu um dos últimos 6 derbys. No retrospecto recente, o Atlético de Madrid se dá melhor contra o Real Madrid. O ponto é que na Liga dos Campeões, o Atlético nunca eliminou o Real Madrid, nem nunca venceu uma final do Real Madrid. Então, o histórico, Tainá, desse derby, ele costuma ser muito tenso. É um ambiente de tensão. E por essas questões da arbitragem que tem acontecido no futebol espanhol nos últimos tempos, ele está ganhando mais essa pimenta bem azeda para esse derby da Champions. Aqui embaixo tem o histórico geral, que eu acho que confirma um pouco do que a Tati disse, que o histórico do confronto, ele é muito pro lado do Real Madrid, né? 117 vitórias do Real contra 59 do Atlético de Madrid. Mas desde que o Simeone chega, essa balança começa a mudar um pouquinho e aí o Atlético começa a ter mais possibilidades de vencer um clássico como esse. Inclusive ganhou ali em 2013, se eu não estou enganado, ganhou uma Copa do Rei batendo o Real dentro do Bernabéu, né? Com o gol do Miranda, né? Então... esse aí é o confronto mais emblemático, né? Isso. Porque foi o primeiro. Depois o Atlético de Madrid ganha uma final europeia do Real Madrid na Supercopa da Europa de 2018, que é, na última década, talvez a única final europeia que o Real Madrid tenha perdido. É a única desde a final da Champions de 81. A última final da Champions, a única final europeia, ou a única final internacional, não, internacional não, porque ele perdeu pro Boca, mas a única final europeia que ele tinha perdido pro Liverpool em 81, perdeu essa Supercopa de 18, logo depois da saída do Cristiano Ronaldo pro Atlético de Madrid. É uma rivalidade, de fato, que já é grande por si só, mas que nessa temporada o Wallace tem ganhado essa questão da arbitragem aí. Uhum. E, assim, eu entendo que, e a Tati já falou um pouquinho da qualidade da arbitragem na Espanha, a gente pode se juntar, inclusive, para falar da qualidade da arbitragem. Uhum. Mas é meio forte também o que o Real faz, né?
dos comunicados, de fazer um vídeo pré-jogo já mostrando erros e tal, assim, é difícil, né? E rola muito, né, um comentário do o Real Madrid é beneficiado, talvez é um movimento, um efeito contra-ataque, né, dizem que eu sou beneficiado, deixa eu mostrar aqui que na realidade eu sou prejudicado. Pode ser, é um efeito contra-ataque ali pra essa mística aí que cria-se de que o Real Madrid é ajudado. Agora, fato é, o Atlético de Madrid, independente do cenário, a gente pode falar, todas as nossas lembranças são vitórias do Real Madrid recentemente, né? Sim. Classificações, as finais de Champions. Mas sempre foi carne de pescoço. Sempre. O Atlético de Madrid sempre foi carne de pescoço. E a gente, no confronto recente, é muito relevante chegar a essa conclusão. O Mbappé falou na saída do gramado que entre Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, ele preferia pegar o Atlético de Madrid porque evitaria uma viagem. Isso. É do jogo. Acho que ele deu opinião baseada em algo que ele preferia. E eu achei que foi até de boa, porque ele fala assim, são dois adversários difíceis. Já que é difícil pra qualquer lado, é melhor não viajar. Foi de boa. 100%. Mas existe a lei de Michael Jordan, né? Como ele fala lá no documentário dele. Ele transformou isso em algo pessoal. Eu não tenho nenhuma dúvida que existem, do lado do Atlético de Madrid, algumas coisas para transformar em algo pessoal. Essa vai ser uma delas. A rivalidade com o Vinícius Júnior estará em voga muitas vezes. Inclusive, não é a rivalidade, é frequente. Provavelmente a parte criminosa. Isso, falar. E é frequente cantos criminosos com relação ao Vinícius Júnior em algum ponto. E aí, voltando à rivalidade do campo, tem uma rivalidade muito grande que envolve o Courtois, né? Recentemente, em clássico, Real Madrid, Atlético de Madrid, foi jogada até uma sacola plástica dentro do gramado, com coisa dentro, etc. Então, enfim, é um clássico tenso. A Tati falou, foi perfeita, né? Ela que vive lá, cara, é um dos momentos mais tensos da história do clássico. Vai ser pesado, vai ser quente esse jogo como um todo, seja no campo, seja fora dele. Tati, queria te ouvir em relação à repercussão aí, assim. Primeiro, o Simeone já falou, né, que ele deu entrevista logo depois, um pouquinho depois, assim, de acontecer o sorteio, não por conta do sorteio, por conta de ser um pré-jogo. Queria ouvir a repercussão, se temos, por acaso, também alguma coisa do lado do Real Madrid, mas de torcedores, assim, e disso que o Wallace trouxe aqui do ponto do Mbappé. Você acha que isso pode ser usado? É a cara do Simeone usar isso de alguma forma a favor do Atlético de Madrid, para dar uma mobilizada e tal? O que você imagina nesse sentido? Eu acho que daqui até o jogo são 10 dias e muitas coisas podem acontecer ainda e vão virar quente. Absolutamente tudo vira cartaz na porta do vestiário para um lado ou para outro. Então, assim, realmente os últimos anos do derby têm sido muito tenso. E o Simeone deu entrevista coletiva, porque o Atlético joga nesse sábado. Inclusive, já tem treta sobre o horário do jogo do próximo fim de semana, não desse. Que o Atlético joga no sábado, o Real Madrid joga no domingo. Vão pedir para tocar o horário do jogo. Tainá, qualquer vírgula nesse derby vira uma polêmica grande, um que é beneficiado mais que o outro, enfim. Isso aí, nesses próximos 10 dias eu não vou dormir, porque vai ter muita coisa acontecendo até lá. Mas a realidade é que o Simeone falou hoje na entrevista coletiva, ele já abre a entrevista dizendo, eu só vou responder uma pergunta sobre esse assunto, o restante é sobre o jogo contra o Valência, então nem me perguntem que eu não falo mais. Mas ele foi muito reiterativo, ele disse, jogaço, 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 nós estamos preparados. E quando ele diz o nós estamos preparados é porque o confronto recente beneficia o Atlético de Madrid, né? Na temporada passada, que o Real Madrid só perde 2 jogos a temporada inteira, são 2 para o Atlético de Madrid. Do lado do Real Madrid, a gente ainda não teve declarações do Ancelotti, porque ele só fala amanhã, já que o Real Madrid joga no domingo. Mas, por parte do clube, já se assume como um confronto muito difícil para o Real Madrid. Porque além do retrospecto recente, se vai definir no estádio Metropolitano, onde o Atlético de Madrid é muito forte. Então, assim, Tainá, eu falei na live do André e repito, qualquer faísca vai virar fogo. Não tem nenhuma possibilidade da gente viver 2 derbys tranquilos. Isso não existe. A gasolina está ali posta. É só alguém fazer uma coisinha aqui que já vai dar uma explodida. Você acha, Jorge, que isso de decidir no Metropolitano pode ser bem determinante? Acho que sim, né? Muito por toda a atmosfera que o Atlético vai criar, por todo esse clima
que vai resvalar numa coisa bélica, numa coisa de guerra, e você ter a tua casa, você ter ali o treinador próximo do quarto árbitro, do bandeira, para fazer a pressão, porque componente de arbitragem, como disse a Tati, vai ser um negócio muito relevante nesse confronto. A UEFA com certeza vai ter que botar árbitros de final de Champions nesses 2 jogos. Porque, além da pressão natural, você tem as questões pessoais, por exemplo, envolvendo o Vinícius Júnior, que é sempre um ponto muito delicado quando enfrenta o Atlético de Madrid. Num confronto como esse, assim, eu acho que o clássico iguala, por mais que o Real Madrid tenha mais talento, mas eu acho que o clássico dá uma igualada e qualquer vantagem que você tem num confronto igual ou quase igual, por menor que ela seja, eu acho que vale muito. Eu prefiro sempre decidir em casa, né? Sim. Eu acho que fazer o segundo jogo em casa é vantagem. Porque tem gente que acha Tem que gente é melhor... que prefere começar, fazer em casa o fazer resultado vantagem. e viajar tranquilo. Acho que depende muitas vezes da característica, inclusive, do time, né? Da equipe, do técnico, enfim. Eu prefiro decidir em casa também, cara. Eu prefiro decidir, mas eu já ouvi alguns. Acho que o Douglas, que trabalhou com a gente aqui, acho que o Douglas falava que preferia Eu acho que começar em casa e decidir fora. se meu time é melhor, assim, claramente melhor, eu preferia começar em casa. Se tá equilibrado como é hoje, eu acho que é melhor decidir em casa. Sabe o cenário que eu acho que é melhor jogar em casa primeiro? Altitude. Na altitude é melhor, às vezes, você pega um Bolívar da vida. Pode ser. Um The Strongest, é melhor você jogar primeiro em casa. Faz 3, faz 4 o resultado e vai jogar lá. Pode ser. Bom, só pra gente fechar com a Tati, eu assim, gosto muito de você, Tati, mas infelizmente vou ter que te colocar aqui numa enrascada. Quem joga... Porque assim, tem 2 coisas diferentes. A pergunta ali na tela até agora não é de favoritismo, mas antes era. Se o Real Madrid é favorito pro confronto. E aí eu acho que tem uma questão de favoritismo e tem outra questão, porque não necessariamente o favoritismo está ligado a quem está jogando mais na temporada. E a minha pergunta para você não é sobre favoritismo, é quem está jogando mais na temporada até aqui, ou quem tem mais regularidade, quem apresentou um futebol melhor, quem tem mais segurança e tal. Tudo isso é pro lado do Atlético de Madrid e o Real tem mais as individualidades? Ou o Real também, esse momento assim de jogos grandes cresceu e aí não dá para duvidar dos caras nunca? Eu acho que a gente viu um Atlético de Madrid fazer mais jogos no seu melhor nível do que o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid ainda tem uma curva de crescimento maior do que o Atlético. O Atlético é se manter, né? A dificuldade é se manter como está. Mas eu acho que o Simeone conseguiu encontrar uma fórmula para fazer esse Atlético de Madrid fazer coisas que antes não conseguia. Por exemplo, vencer o Barcelona fora de casa. Foi a primeira vez esse ano que o Simeone conseguiu vencer o Barça no campo do Barça. Isso nunca tinha acontecido em 14 anos quase de Cholo. Então, o Atlético está resgatando um pouco da sua origem, voltou a jogar no 4-4-2, é um time bastante defensivo, que dificulta o adversário, só que tem jogadores de mais qualidade. Tem o Julián Álvares, que se adaptou perfeitamente, o Griezmann, que às vezes só precisa de uma bola para decidir o jogo. O ponto é que o Real Madrid está crescendo, né? Ainda. Tem banco, assim, em termos de banco, o Atlético de Madrid tem mais peças para mudar o jogo do que o Real Madrid, e o Simeone costuma usar 5 peças que pode para mudar o jogo. O Ancelotti não costuma usar todas as substituições. Eu acho que o Real Madrid ainda tem uma curva de crescimento muito grande, e a eliminatória contra o City faz com que o Real Madrid chegue em outro lugar para esse mata-mata, né? Vencer os 2 jogos da forma que foi, o Mbappé sendo protagonista num jogo, o Vini mostrando protagonista no outro, o Rodrigo vivendo o melhor momento dele com a camisa do Real. Então, eu acho que, para mim, antes da bola rolar nesse primeiro duelo, tá 50-50, e eu não tô falando de brincadeira, porque não dá para apontar agora mesmo um favorito nesse duelo, apesar do Simeone querer e vai fazer jogar todo o favoritismo pro Real Madrid. Ele vai o tempo inteiro jogar para o Real Madrid o favoritismo, porque na história da Champions não tem como não jogar o favoritismo para o Real Madrid. Mas a realidade do confronto entre esses 2 times atualmente é que eles mais empatam em 1-1 e 0-0 que qualquer outra coisa. Então é realmente muito equilibrado. Me dou por satisfeita se tiver prorrogação e pênaltis. Ótimo. Empate aqui, empate deixa que não seja 0-0. Ô, Tainá, pra você não me irritar. Eu vi lá 0-0. O Simeone tem uma frase histórica dele na Champions, que é: depois das oitavas de final eu não preciso ganhar mais nenhum jogo para ser campeão. Então tu já imagina, né, como é que vai ser a eliminatória. É a cara dele, de fato. E olha que ele perdeu uma Champions assim, né? Com o último pênalti. Mas é que... Ele empatou, ele empatou. O negócio veio até balãozinho.
2 ele empatou e uma ele perdeu efetivamente nos pênaltis, no último pênalti com bola na trave. Né? Eu vou te falar, assim. A outra ele perdeu na prorrogação, porque também já estava no limite do limite. Fiapo físico. Eu acho que se não é o Real... Quer dizer, se não é o Real Madrid, eu não sei, porque também acho que algum outro time que passasse pelo Manchester City do jeito que o Real passou, você também ia, de repente, tenho que ficar de olho aqui. Mas em sendo Real, com a tradição que tem na Liga dos Campeões, com as individualidades que tem, mesmo que o Atlético esteja jogando num nível maior ou melhor durante a temporada, impossível você dizer que é favorito o Atlético contra o Real. É impossível, cara. Não consigo. Você não tem um time com 4 caras, assim, muito, muito acima, extra séries até, como tem o Real Madrid. Assim. Você não tem um quarteto nesse nível mundialmente falando. Eu só me incomodo um pouco, não é o caso do Simeone, tá? O Simeone jogar o favoritismo pro Real Madrid faz sentido. Me incomoda também. Mas, no geral, me incomoda muito essa coisa. Não, o favorito é você. Inteiro. Aí o outro, não, eu não. É você o favorito. Cara, vamos assumir, assim. Você tá melhor, você tem um time melhor, você tem uma campanha melhor, você tem uma construção de temporada melhor. Beleza, conviva com o favoritismo, lide com ele. Exato. E a postura do Ancelotti, Simeone... por exemplo, lidou com esse favoritismo, não trazendo 99% que o Guardiola quis botar no colo dele, mas dizendo, sim, temos uma vantagem, sabe assim? Deixa eu assumir. E a postura do Simeone, diante do que a Tati falou, ela é exatamente o que você falou, o contrário disso, né? De estamos prontos. Estamos prontos. Nós vamos jogar e nós vamos pra cima e vamos embora. É um grande adversário, mas jogaço, estamos prontos. Eu acho que... São 10 dias, a partir de agora, eu tenho 10 dias pra me manter vivo. Na verdade, 17, né? 17 dias pra me manter vivo pra ver isso daqui. Porque se eu perder, eu vou chegar lá em cima, ou lá embaixo, não sei pra onde que eu vou. Muito chateado de não ter visto esse confronto. Fala, Tati, que você ia falar. Tainá, tem um ponto que o Bellingham não joga o primeiro jogo, tá? Verdade. Verdade. Então a gente não pode tratar o quarteto no primeiro jogo. verdade. De repente, no segundo jogo, sim. O primeiro jogo no Bernabéu não tem o Bellingham, e aí na volta Tá suspenso pelo possivelmente terceiro tenha, amarelo. né? E não acontecendo nada com ele. E do lado do Atlético, os próximos 20 dias para o Atlético de Madrid vão ser decisivos na briga pelos 3 títulos que o time disputa. Vai pegar o Real Madrid 2 vezes nas oitavas de final da Champions, vai pegar o Barcelona 2 vezes nas semifinais da Copa do Rei da Espanha e vai enfrentar o Atlético de Bilbao, que é o 4º colocado do Campeonato Espanhol. Então, os próximos 20 dias, em termos de calendário, são um pesadelo para o Atlético de Madrid. Ou um sonho, vai depender quando acabar esses 20 dias.